Hora da lição. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Lição, que no meu canal é o Newton Paixão, e que Deus continue abençoando a todos que estão acompanhando aqui, tá certo? Se você ainda não se inscreveu, clique aí no link, inscreva-se, aperte o sino de todas as notificações, dê um like, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp com seus amigos e familiares, tá certo? Terça-feira, 28 de fevereiro, o coração de Judas. Como a gente já conhece a história de Judas é uma das histórias trágicas da Bíblia, porque no final Judas se enforcou. E por que Judas se enforcou? Judas se suicidou. Judas foi uma das poucas pessoas que teve a oportunidade de andar com Jesus como discípulo e aprender sobre as verdades eternas, direta do Mestre. Ele e os 12, né? Então Judas recebeu um cargo de tesoureiro, só que isso subiu, se elevou o coração de Judas, e Judas, ele roubava também. Ele cobiçava e ele colocava a mão ali na bolsa da tesouraria das recoltas dos discípulos, por onde eles passavam, que era o valor para a estadia, para o mantimento deles. Então, Judas era o tesoureiro. Jesus, ele permitiu que Judas fosse ali o responsável pelas finanças. Então, aqui na lição está dizendo que ele teve a oportunidade de ser evangelista, de estar com Jesus, de aprender com Jesus como discípulo, mas ele deixou que isso elevasse o coração dele. Ele deixou que a cobiça e essa prática do coração dele vencesse ele. E a lição diz aqui que muitas pessoas que nunca tiveram nada parecido com as oportunidades que Judas teve serão salvas, enquanto ele está destinado à destruição eterna. Por quê? A resposta pode ser a cobiça. Ele deixou que a cobiça tomasse a vida dele. Então, pergunta. Leia João capítulo 12, de 1 a 8. A pergunta é a seguinte: o que Maria fez que atraiu tanta atenção durante o banquete? Como Judas reagiu? Por quê? Qual foi a resposta de Jesus? Resposta: derramou um perfume caro nos pés de Jesus. Isso despertou a cobiça de Judas, porque ele roubava das doações. Cristo repreendeu Judas e valorizou a atitude de Maria. Tinha um banquete em Betânia, e aquela história que a gente conhece do vaso de alabastro, do perfume, e Maria chegou, quebrou ali o vaso, derramou. Em outras versões aqui do Evangelho de Marcos e Mateus, fala que ela derramou também, não só nos pés, mas também na cabeça. E eles censuraram, e Judas disse assim: por que não vende por 300 denários e dá aos pobres? Que desperdício! Mas a visão dele é porque ele queria o dinheiro para roubar, na verdade, porque ele queria mais dinheiro, que ele aí passaria a mão. Então, Jesus falou: deixe ela já está me ungindo para a minha morte, vai me embalsamar quando chegar no dia do meu enterro. Então, os pobres vocês têm aí o tempo todo, se vocês quiserem, você pode ajudar eles, mas a mim vocês não vão me ter a vida toda aqui na terra com vocês, tem por pouco tempo. Então, o que Jesus quis dizer é que ele estava recebendo um presente, sendo ungido, um dos melhores presentes, né? Ou seja, o melhor na visão dela, e é a forma que ela tinha de agradecer como oferta a Jesus pela transformação que Deus fez na vida dela. Então, o que ele tinha feito, né? Jesus tinha feito na vida dela. A gentil repreensão do Salvador ao comentário avarento de Judas o levou a deixar o banquete e ir diretamente ao palácio do sumo sacerdote, onde os inimigos de Jesus estavam reunidos. Ele se ofereceu para entregar seu mestre nas mãos deles, por uma quantia muito menor do que
a dádiva de Maria. Isso está lá em Mateus 26, de 14 a 16. Então ele não gostou. E a gente já conhece a história que ele entregou Jesus por 30 moedas de prata e o perfume valia muito mais. Mas Maria demonstrou ali a dádiva, agradecendo a Jesus com um presente caro, e ela achava que era a forma que ela tinha de agradecer a Jesus pelo carinho, apesar de terem visto mal ela, mas ela quis agradecer a Jesus dessa forma. Judas, pela raiva, pelo ódio, ele foi lá no lugar onde estavam os sacerdotes, só que ele ganhou 30 moedas para entregar a Jesus pelo um preço por muito menos do presente de Maria. Mas o que nós aprendemos aqui é sobre a questão da intenção do coração, a cobiça, a avareza, sobre esse assunto importante que acomete a vida de muitas pessoas, e isso faz parte da intenção do coração. Então, esse relato aqui está lá em O Desejado de Todas as Nações, página 573 e 574, que Ellen White faz o comentário. Todos temos defeitos de caráter que, se submetidos, podem ser vencidos através do poder de Deus. Mas Judas não foi submetido a Cristo. E o pecado da cobiça, que ele poderia ter vencido por meio do poder de Cristo, o venceu com resultados trágicos. E a gente já sabe o fim da história de Judas, que se suicidou. E aqui, para encerrar, fala assim: o que Judas cobiçava era o dinheiro, e essa cobiça, um problema do coração, o levou a roubar. Está lá em João, capítulo 12, verso 6. A roubar e a trair Jesus também. Então, o coração de Judas, o que acontece também no coração de muitas pessoas com relação a trair a confiança de Deus, de amigos, de pessoas, de familiares, por causa da cobiça, por causa da avareza também, porque tem muita gente que quer ter o dinheiro, quer ter as coisas, mas empregam de maneira errada, como Judas fazia. Ele queria, vende para dar aos pobres, mas na verdade ele passava a mão, roubava mesmo. Ele tomava a decisão errada. Tem muitas pessoas que tomam a decisão errada. E também cobiça o que é dos outros e também trai. Então esses exemplos de Judas é o que nós não devemos trazer para a nossa vida e nem a nossa família. Que lição terrível para nós sobre o perigo da cobiça, não é verdade? E que através do nosso testemunho nós possamos demonstrar a fidelidade para com Deus, para com o próximo, e não fazer como Judas, trazer a cobiça, a avareza e a traição para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada para que nós possamos cultivar os frutos do Espírito Santo, bondade, benignidade, e não a cobiça e não a traição. Mas que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos restaurados, para que nós possamos continuar no caminho certo, obedecendo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amigos, é isso. Até a próxima Hora da Lição.